Olá, amigos. É sempre muito bom estar aqui de volta às atividades das reuniões, ainda que em caráter virtual, né? As reuniões do Grupo Espírita André Luiz, as nossas palestras. E hoje o nosso assunto vai ser sobre carnaval. Mas antes da gente comentar a perspectiva espírita sobre essa festa que acontece anualmente e que, de alguma maneira, afeta a todos nós, né? Afeta, no mínimo, a nossa rotina, né? Pelo menos aqui no nosso país. Então, antes de nós começarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer uma oração para entrarmos em sintonia com o alto, para podermos conversar com mais propriedade, com mais serenidade acerca desse tema. Então, vamos orar. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda que nos acompanham, que nos inspiram e guiam. Agradecemos a oportunidade da hora de refletirmos sobre como o Espiritismo pode nos orientar perante as várias circunstâncias em que nós nos encontremos. Então pedimos que tu, Jesus, e os amigos espirituais permaneçam conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos intuindo, para que possamos cada vez mais ser mais tolerantes, mais solidários, mais pacificadores. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós escolhemos aqui, para refletirmos sobre esse tema, um texto, um artigo que está no site da FEB. Ele é de autoria do Geraldo Campetti Sobrinho, que é um trabalhador ativo, né, da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e ele foi publicado às vésperas do Carnaval de 2019. Achamos muito interessante as ideias, as posturas que o Campetti colocou para nós, né, no artigo, e nós desejaríamos então fazer uma análise, né, uma breve reflexão sobre o artigo. É interessante nós iniciarmos a nossa conversa para nós nos atermos, né, prestarmos atenção no caráter do Espiritismo, né, no caráter da doutrina espírita, né, que nunca é a de punição ou nunca é a de cerceamento, mas sim de esclarecimento, de modo que possamos fazer as nossas opções, possamos exercer o nosso livre-arbítrio de posse de um conhecimento mais amplo sobre a realidade que nos cerca. Então, são essas as palavras iniciais que nós gostaríamos de deixar antes de nós iniciarmos a leitura, a reflexão, os comentários sobre o texto. Então, vamos ao texto, então. Bom, nosso tema de hoje, e nós já começamos aqui a destacar o título do artigo do Campetti, né? Carnaval, uma festa espiritual. Como assim uma festa espiritual?
é interessante nós notarmos, e o Campetti vai tratar desse assunto ao longo do texto, né? Mas uma coisa que nós não podemos deixar de perceber ou de nos atermos é que o Espiritismo, as questões, né, do Espiritismo, elas permeiam toda a nossa vida. Então, rigorosamente, todos os acontecimentos, todas as circunstâncias pelas quais nós passamos, elas encontram uma explicação, um comentário, né, na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é assistir a palestra pelo Zoom, né, nesse período de 40, 50 minutos, uma hora. A doutrina espírita não é frequentar presencialmente um centro, num determinado dia para as palestras públicas, não tomar o passe ou beber água fluidificada, não é somente essas questões. Na verdade, espiritismo, ele é a vida, a nossa vida. Ele é como nós fazemos, né? Como nós refletimos e como nós processamos essa luz que é trazida pelos espíritos na nossa vida. Então, o espiritismo é vida, é como nós lidamos, é como a nossa visão de mundo impacta a nossa maneira de viver, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então é interessante de nós termos essa visão, né? Então vamos começar. É natural que queiramos saber a visão espírita sobre o carnaval. O que o espiritismo diz sobre o assunto? Começa então Campetti a discorrer, né, no artigo dele. Opiniões materialistas de apoio e espiritualistas de condenação reforçam a consagrada dicotomia entre o mal e o bem, a sombra e a luz, o errado e o certo, o material e o espiritual. A visão maniqueísta do a favor ou do contra, do conflito entre dois lados opostos, é tendência comum para registrar o posicionamento de adeptos e críticos ante a curiosa temática. E é interessante, né, que o Geraldo Campetti já nos coloca, né, como esses temas mais polêmicos eles são tratados, né, de uma maneira polarizada. E essa maneira polarizada, como ele coloca aqui, ela não ela não diríamos que ela inviabiliza, mas ela dificulta em muito o diálogo, ela dificulta em muito a troca de ideias, porque nós tendemos a nos posicionar perto de um extremo ou outro. Então, quando nós estamos nos extremos, é difícil de estabelecermos contato, é difícil de sermos tolerantes com a opinião alheia. Então, ele nos adverte quanto ao inconveniente de analisar o carnaval sob essa ótica dicotômica. Ou está certo ou está errado. Ou se condena ou se aprova. Né? Como tudo na vida, há que se buscar o equilíbrio. É muito interessante essa visão que Campetti traz para nós. Por mais que argumentemos, eis uma questão que continuará se suscitando acerbas discussões durante muito tempo, até que ela deixe de ter importância. Acerbas, amarguradas, intensas, dolorosas discussões. Ainda não é a nossa situação. Falar sobre o carnaval é necessário, pois vivemos a festividade anualmente com data marcada, a mais comemorada e outras tantas que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. Então, é necessário, né, nós conversarmos, né, sobre o carnaval, mas não nessa perspectiva de condenação ou de aprovação, de ser contra ou de ser a favor, mas sim de analisar.
e deixar expostos os argumentos, deixar a cargo de cada um de nós, né, o exercício do livre-arbítrio para decidir se se aproveitam as festas carnavalescas ou não. Continuando aqui. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que percebamos o seu real significado, a par de todas as movimentações de planejamento e preparativos, ações e zelo, que denotam certa arte e cultura na apresentação de desfiles com os seus carros alegóricos e foliões, somadas às festividades de matizes diversificados em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. O que nós gostaríamos de destacar nesse parágrafo, né, é que é inegável, né, que existe toda uma história, uma questão histórica, existe uma questão artística, existe uma questão cultural envolvendo o carnaval. É só nós prestarmos atenção aos enredos, né, aos temas, né? Então, é muito interessante que o Geraldo Campetti apresente esse ponto, porque justamente aqui, mais uma vez, nós gostaríamos de repetir, né, esse ponto. A postura espírita não é a de condenação e nem de aprovação, mas assim a de análise, e oferecer essa análise a todos nós para que nós possamos decidir por nossa conta própria, né? Mas associado a todas essas questões, né, artísticas, culturais, o carnaval também vem, né, de excessos. As comemorações, né, são por várias vezes, por vários exemplos, são em excesso, como ele coloca aqui, comemorações sem medida. E ele vai e toca na questão de associar o carnaval a uma festa espiritual. Por quê? O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede, acompanha e sucede o evento ao deus Mamon guarda íntima relação com o conúbio, com a união de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. Então, é interessante nós percebermos que a dimensão espiritual de tudo o que nós vivemos, ela existe. Por mais que ela se mostre imperceptível, como o Campati coloca aqui, a maioria dos encarnados, essa troca de impressões, essa troca de fluidos, ela acontece, né? E a, a natureza, né, das festividades, elas nos dão uma ideia muito clara da qualidade da troca dessas sensações, desses fluidos espirituais, né, como é colocado aqui, né? O culto à carne, e nós vemos, né, no carnaval essa questão, né? Então evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. Então as trocas espirituais vão ser dessa natureza. E é interessante aqui, né, a imagem, né, que o Campetti usa, né, aqui o evento ao deus Mamon, né, associando, né, o,
o carnaval, né, ao deus Mamon, que é a representação de toda a materialidade, né, da questão do dinheiro e de outras questões materiais também, né? E, na verdade, é uma adoração, né? Em muitas festividades, né, elas são comemoradas com tanta, vamos dizer assim, com tanta devoção, né, que se torna realmente um culto, né, ao Deus Mamon, né, um culto ao material. É colocar as questões materiais, os prazeres, no centro das nossas atenções e dos nossos esforços. Enfim, isso é como alguns, né, comemoram esse período, né? Então é forçoso nós analisarmos, né, a, as festividades sob esse ponto, né? E essa troca, né, como colocando aqui, entre os vivos de cá, do plano material, e os vivos de lá, acontece. Vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retrata nossa situação íntima. É o que nós acabávamos de comentar, né? Então, esse intercâmbio ele acontece a todo instante, né? Esse intercâmbio espiritual. E essa nuvem de testemunhas, né, nos acompanha. Não cabe a análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas ações definidas em nossa vida. Então, é essa questão que o Campetti traz que é digna da nossa reflexão. Não exatamente como foi iniciado o artigo, né? Essa visão dicotômica entre sombra e luz, entre o errado e o certo, ela leva a um tipo de julgamento que vai se restringir a proibir ou autorizar ou permitir, né? Então, não se trata disso, mas se trata de nós analisarmos as questões espirituais que envolvem essas festividades, para que e sabermos e termos o conhecimento, como o Campetti coloca, né, de que somos responsáveis pelas decisões, pelas opções que nós fizermos. O Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula suas festividades. É muito interessante essa afirmativa. Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência. Exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupletam, que se acumulam, que se abarrotam, né, com a alimentação de fluidos densos, formadores de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Então, essa descrição, e mais uma vez aqui, é importante nós colocarmos que tudo depende de onde estamos, né? De que festividade estamos participando. Mas que esse cenário que o Geraldo Campetti descreve, ele ocorre em muitos eventos associados ao carnaval. E esse cenário traz consequências espirituais. E a primeira delas é a natureza da troca desses fluidos, das impressões, né, que o plano material imprime sobre o espiritual e vice-versa.
né? Então, essa afinidade, ela é estabelecida. Então, se estamos num ambiente, né, com todos os abusos, com todos os desequilíbrios, na questão do sexo, das drogas, né, então nós vamos construir uma psicosfera que seja favorável, que seja atratora de espíritos desencarnados que vibram nessa frequência. Então, se trata de uma lei de afinidade, né, que nós encontramos tanto na perspectiva espiritual quanto na perspectiva material. A química, ela é regida pelas leis da afinidade. Então é algo natural. Se nós construirmos um ambiente calcado nessas questões aqui descritas, nós vamos possibilitar, nós vamos habilitar, né, a presença, né, a companhia dessas entidades espirituais. Carnaval é de fato uma festa espiritual. Porém, eu não quero participar. Opa, desculpa. Porém, eu não quero participar dessa festa. E você? Então a decisão cabe a nós, né, de participarmos, né, dessas festividades. O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar aos outros e conectar-se com o plano maior da vida em elevada festividade espiritual que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Então é interessante o fecho do artigo do Geraldo Campetti, né, propondo essas alternativas. E nós temos essas várias alternativas, né? Algumas aqui podem ser até de conhecimento de alguns, mas não de todos, então gostaríamos de divulgar. Então, o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, promove nesse período do Carnaval, né, encontros, tanto para as mocidades espíritas, que no caso, né, do Rio de Janeiro, esses eventos se chamam Comerge, né, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, em que os jovens das mais variadas casas espíritas, né, se reúnem durante esse período de carnaval em escolas, em espaços fechados, né, mas espaços grandes, né, é, para esse tipo de evento, né, para refletirem sobre determinado tema. É importante divulgar que esse ano, bem como o ano passado, por conta da pandemia, né, do Covid-19, do coronavírus, esses encontros se deram de maneira virtual, tá? Mas eles costumeiramente se dão, né, de maneira presencial. E também para, para os adultos, né, para as famílias que queiram participar de um evento dessa natureza, existe também o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, né? E esse ano as inscrições ainda estão abertas. Também são encontros, agora estão sendo realizados de maneira virtual. O tema, tanto do ENEF quanto da Comerge, é o mesmo, só que ele é tratado, né, no ENEF, né, com o foco da família, né? Ao passo que na Comerge as atividades são todas voltadas para a mocidade, né? Mas são sugestões de eventos muito interessantes e muito reconfortadoras, muito úteis, muito valiosas para nós participarmos, né? Essa é uma das sugestões. Existem pessoas que também aproveitam para se retirarem, né, em ambientes mais próximos à natureza, para recarregarem as energias. Então, existem
Existem várias maneiras de nós aproveitarmos com sabedoria e com utilidade esse período do carnaval. Inclusive, mais uma vez eu gostaria de retornar a esse ponto, né? É, existe toda uma questão cultural, toda uma questão artística envolvida no carnaval, né? Agora, ou seja, o que que nós queremos colocar com isso? Que não se trata de proibição, como o Geraldo Campetti falou, né, de participar das festividades. Agora, nós sabemos que o ambiente espiritual dessas festividades gira em torno das questões descritas pelo Geraldo Campetti. Nós temos a segurança, a autoridade moral consolidada ao ponto de estarmos nesses ambientes e não nos deixarmos levar, não nos deixarmos influenciar pela psicosfera gerada? Essa que é a grande questão. Será que nós, numa linguagem mais coloquial, não estaremos dando trabalho para a espiritualidade, né, para nos proteger? Será que não seria o caso de aproveitarmos essa pausa nas nossas atividades para um encontro espírita ou para nos concentrarmos em trabalho ou num estudo ou é, reforçarmos, né, o nosso contato com a natureza? Será que essas opções não trariam o maior benefício para nós? Né? Então, essas são as questões que são tratadas, né, pelo Geraldo Campetti, que nós gostaríamos de trazer para todos. E nós gostaríamos também de divulgar um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que se chama Nas Fronteiras da Loucura, livro no qual são descritas as atividades de socorro que aconteceram. O livro especificamente vai tratar das atividades de socorro do ano de 1982, né? Essas atividades de socorro aconteceram durante o período do Carnaval, né, no Rio de Janeiro, né? Então, nós podemos ter uma ideia, né, do quanto a espiritualidade se desdobra para evitar ou para minimizar, né, todas as ocorrências tristes, né, que se derivam desse desregramento, como o Geraldo Campetti colocou aqui, nos vários campos, né? Então, como a espiritualidade se desdobra para minimizar todas essas circunstâncias infelizes. Nesse livro está sendo descrita a atividade, né, de uma equipe socorrista liderada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Vale a leitura, né, vale a análise e vale a reflexão baseada nesse livro, baseada no artigo também que o Campetti trouxe para a gente, para nós podermos fazer uso de uma maneira consciente do nosso livre-arbítrio. Então, muita paz a todos, que esse tema suscite discussões, reflexões sadias e úteis para a nossa encarnação, para nós como espíritos imortais. Muita paz a todos.